Sagitarianos e sagitarianas do meu coração, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Bruno, se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Se não é a sua primeira vez, gratidão por estar de volta. Sagitarianos, hoje eu vou fazer uma leitura para vocês, intuitiva, coletiva, para o mês de fevereiro. Vamos ver quais são as energias disponíveis para este mês. Já te convido a respirar fundo, Sagitariano, e trazer a força do seu mentor espiritual, do seu anjo da guarda, para que ele possa te ajudar a expandir a consciência, entender essa mensagem de um modo claro, objetivo, e que de fato faça sentido para este momento da sua vida. Combinados? Bora lá? Quantas cartas, sagitarianos? Vamos entender isso daqui, ó. Eu tô aqui, gente. A gente tem o 8 de ouros, a rainha de copas e o rei de espadas. Ou seja, essas três cartas aqui me indicam muito que você já tem a história de vida, a estrutura, a bagagem necessária para fazer o que precisa ser feito em alinhamento ao seu propósito. E aí eu tô aqui pensando, gente, mas a rainha de copas com o rei de espadas, porque isso me traz uma coisa também, você tem maturidade emocional e você tem também clareza de pensamentos. Quando é para ser objetivo, você é objetivo, né? E quando a gente tem tudo isso, eu tenho a experiência, eu tenho a estrutura emocional que eu preciso para sustentar, e eu tenho a objetividade nos pensamentos para não ficar perdendo tempo com bobeira, digamos assim, o que me falta? Né? E aí eu tô aqui, gente, o que me falta? E aí quando eu olhei no fundo do deck, o que falta? O 3 de espadas. Falta deixar para trás, basicamente, o passado. Deixar para trás ilusões, expectativas, coisas que não deram certo, mas que não precisam acompanhar você. É como, Sagitariano, se em muitos momentos você tivesse carregando com você, ou então pensando que é importante carregar com você, situações que não vão te acrescentar em nada mais, entende? Não é, além de... Aqui eu não vejo nem você chorando pelo leite derramado. É como se o leite já está derramado, você já entendeu, você já tem a clareza, já tem a questão emocional, mas tem um apego. É como se fosse um... Aqui, Sagitariano, eu posso estar falando de uma coisa mais profunda, que talvez você ainda não tomou consciência, né? Porque essa configuração também pode me trazer isso. Isso daqui é o que eu tenho consciência e isso daqui é o que está inconsciente, né? Tá no fundo do deck o começo de um processo inconsciente, porque a vida tem muitas outras coisas para acontecer. E isso pode ser que, por exemplo, sei lá, na minha infância eu tive um trauma, né? Ou então aconteceu na minha infância algo que me deixou sem garantias, algo que me deixou desestruturado, digamos assim. É alguma coisa que ficou para trás, que não foi vista e que hoje tem influência na sua vida, mas não é consciente ainda. Entende? E aí muitas vezes você pode estar se perguntando, mas eu entendo isso, eu faço isso, eu já vivenciei essa história, o que ainda falta para eu poder deixar isso para trás? O que ainda falta para eu superar? Né? O que ainda falta para eu viver uma nova história, atingir isso, conseguir? Porque se eu consigo ser objetivo, se eu consigo ter clareza emocional, e se eu tenho já a estrutura do passado, se eu tenho a experiência que eu preciso para fazer do limão uma limonada, digamos assim, por que minha vida ainda está travada? Por que minha vida ainda não... Por que eu não consegui seguir 100% nesse âmbito, nesse aspecto? Né? Que a gente pode estar falando ou da sua área financeira, ou da sua área emocional, ou da sua área pessoal. E aí é importante você entender o seguinte, muitas coisas que a gente vive, elas vêm ou da nossa infância, que não foram conscientizadas ainda, ou então até mesmo de vidas passadas, ou até mesmo de gerações anteriores que vieram antes da gente e que está ali no nosso sangue, sabe? Está intrínseco nas nossas raízes. E muitas vezes a gente já se
libertou, digamos assim, só que isso ainda existe. E o que isso quer dizer? Que muitas vezes a gente só vai conseguir de fato desvencilhar quando a gente tomar consciência de tudo isso que está oculto, entende? De toda essa dor, às vezes a dor que por exemplo, às vezes a minha mãe foi traída pelo meu pai, um exemplo. E aí eu carrego a dor da minha mãe, né, de que foi traída, e aí eu começo a julgar o meu pai como traidor, e meu pai deixa de ser o meu pai e começa a ser o traidor. E aí eu julgo o meu pai em vez de julgar o marido da minha mãe, entende? E aí eu carrego esse peso emocional comigo, mesmo entendendo, mesmo com clareza, porque vocês entendem que eu tenho clareza da situação, eu tenho consciência de que o meu pai traiu a minha mãe e que a minha mãe sofreu, eu tenho consciência disso. Só que eu carrego isso involuntariamente para minha vida e para minha história. Às vezes eu honro demais a história da minha mãe. E aí honrar demais a história da minha mãe também é assumir um pouco dessas raízes que trazem apego emocional, que bloqueiam a minha vida de relacionamentos, que bloqueiam a minha vida financeira. Porque, por exemplo, como que eu vou prosperar na vida? Como que eu vou ter um relacionamento abundante? Como que eu vou ter um relacionamento próspero? Ou então saudável, essa é a palavra que eu quero usar. Como que eu vou ter um relacionamento saudável se a minha mãe teve um relacionamento que não foi saudável? Que ela foi traída, que ela foi injustiçada, que ela foi... Entende? E quando eu honro demais a história da minha mãe, eu estou honrando também o sofrimento dela. E aí é importante entender que honrar o sofrimento é trazer isso de volta para a sua linhagem, para a sua história. Constelação familiar aqui é impressionante nesse caso, tá? Nesta energia. Uma constelação familiar, uma reprogramação mental, para que você consiga ter um pouco mais de clareza. Por exemplo, eu preciso honrar o meu pai. Eu preciso honrar a minha mãe. Mas eu preciso honrar a minha mãe, eu não preciso honrar a esposa do meu pai, que foi traída, que foi injustiçada. Entende? Eu preciso honrar o meu pai, mas eu não preciso honrar o esposo da minha mãe. É eu começar a ter um pouco mais de consciência, em um nível mais amplo. E aqui tem muito do seguinte, muitas coisas na sua vida se travaram por conta disso. Às vezes de um apego que você nem tem consciência. Às vezes de uma situação que aconteceu na sua infância que você não tem consciência, que você não entende que aquilo teve um impacto tão grande como teve, entende? Você não acha que aquela situação, ou que, enfim, aí cada um vai ter uma situação, né? Eu posso estar falando aqui de pessoas que na infância foram abusadas, posso estar falando aqui de pessoas que, enfim, tem várias situações, tá? Não vou entrar muito em detalhes, porque senão a gente estende demais. Mas você sabe o que te aconteceu. Você sabe a dor que você pegou para você, que talvez não era sua, entende? E isso inconscientemente, trava a sua vida. Mesmo que você tenha clareza, mesmo que você entenda que você já vivenciou uma história, que você tenha experiência, tá? E aí aqui pode reverberar na sua vida de infinitas maneiras, né? Independente, por exemplo, de acordo com cada situação, é isso que eu quero dizer, de acordo com cada situação que cada um viveu na infância, isso reverbera na nossa realidade hoje de uma forma. Né? Então, às vezes, por exemplo, se eu estou falando em relação a honrar demais a esposa do meu pai e não a minha mãe, eu estou honrando a história, uma história que eu vou acabar repetindo. E aí a minha vida de relacionamento não anda para frente. Por quê? Porque eu estou honrando demais uma história que eu não quero vivenciar. Entende? E aqui, gente, é muito importante entender que eu preciso sim ter respeito, né? Principalmente numa questão familiar. Como me vem muito uma questão familiar, a gente tem a rainha de copas com rei de paus, com rei de espadas, perdão, que é muito uma configuração de pai e mãe, entende? Energia, né? Masculino e feminino. Então me traz essa questão. E muitas vezes você se questionando se eu já vivenciei tudo isso, se eu já tenho toda essa experiência, eu já andei tudo isso, por que eu ainda estou vivendo essa situação? Às vezes não é seu. Tá? Às vezes é uma questão do pai, da mãe, às vezes é uma questão do avô, da avó, do tio, da tia, de um amigo. Né? Você pegou demais a dor daquele amigo. Entende?
E aí precisa ter um pouco mais de clareza. O que eu estou carregando aqui e agora? Eu estou carregando de fato aquilo que é meu, que é uma vida, como eu disse antes, consideravelmente estável. Né? Uma pessoa que tem clareza mental, estabilidade emocional, quando é seu, é muito estável aqui. Você pode ser uma pessoa que é aquela pessoa que as pessoas te procuram para desabafar. Né? Posso estar falando com esse tipo de pessoa aqui também, porque você tem a experiência, você sabe escutar e você sabe direcionar, que é a sequência das cartas. Entende? Então você é um ótimo conselheiro. Posso estar falando aqui com pessoas que vão começar através dessa cura emocional, vão começar a curar a vida de outras pessoas. Vão ser terapeutas, pessoas, enfim, de alguma forma você cura. Tá? E aqui eu não quero deixar a cura específica para uma área espiritual ou para uma área psicanalítica. Não. Você pode trazer cura sendo qualquer coisa, porque a cura não depende da profissão, a cura depende de você. Né? Quantas pessoas, por exemplo, você vai às vezes numa padaria e a atendente lá te atende com um sorriso e aquilo traz cura para a sua vida, traz cura para o seu dia, te faz refletir. Poxa, essa mulher acordou 4 horas da manhã, pegou 2 trem, 2 metrô, tá trabalhando e tá sorrindo, e eu que acordei 9 horas da manhã, tô emburrado, Isso é cura. É quando a gente se reconhece. Por que eu estou reclamando tanto? Por que eu estou tão apegado? Por que isso não deu certo? Sendo que eu tenho as possibilidades de fazer a minha história. É hora de honrar a si mesmo. Primeiro. Tá? Uma vez que você aprender a honrar a sua história, eu vejo você muito feliz aqui. Entende? Vamos ver o que mais? Mas eu vejo você muito feliz aqui, porque é uma pessoa que tem a sabedoria, né? Já tem a experiência, já tem o preparo, já lidou com todos os barrancos da vida. Ela não fica querendo arrumar confusão com qualquer um mais, ela não gasta energia com qualquer um mais, ela não compra briga que não é dela, entende? Uma pessoa que tem equilíbrio emocional sabe o tipo de relação que vai se envolver. Não é aquela pessoa que vai se entregar para todo mundo e depois vai ficar com vazio de não ter ninguém, entende? Vamos entender aqui o que mais. Que profundo, sagitarianos. Olha isso. Uma energia masculina muito forte aqui, viu? E o que quer dizer essa energia masculina, né? Que tem gente que está se perguntando aí. Uma energia masculina, ó, carta da Imperatriz no fundo. O Rei de Ouros, o Rei de Espadas 2 vezes, né? E no centro da sua leitura, o equilíbrio. Quando eu falo de uma energia masculina, é uma energia mais de decisão. É uma energia que aqui, fevereiro, para vocês, vai ser um momento de muita transformação em relação à tomada de decisão. Se antes eu postergava 2 semanas para tomar uma decisão, essa decisão ela vem mais rápida, porque eu entendo que quanto mais rápido eu tomar essa decisão, mais equilibrado comigo eu vou estar. Entende? E aqui, principalmente de situações financeiras e situações pessoais, de pensamento. Por exemplo, acontece tal coisa lá no meu trabalho, eu remoo isso por 1 mês. Ou então não estou conversando com alguém lá no meu trabalho há 2 semanas. Isso faz mal para mim? Isso me incomoda de certa forma? Então eu vou resolver. Entende? É um posicionamento que eu não estou preocupado mais na relação com o outro, eu estou preocupado na minha relação comigo mesmo, de estar bem, de ser de volta, de ser novamente uma pessoa criativa, uma pessoa que está focada no próprio crescimento, digamos assim. Sabe, uma pessoa que está totalmente alinhada com a energia da criação, né? De experienciar a vida, de experienciar a própria história. Entende? Tome as decisões que você precisa tomar, tá? Às vezes você está esperando uma resposta de um trabalho, liga para aquele trabalho.
Porque tem uma questão profissional aqui muito ampla para surgir na sua vida. Às vezes, se não é uma questão profissional, é alguma coisa que você tem o conhecimento para fazer multiplicar esse dinheiro. Por exemplo, Bruno, eu já estou com 60 anos, que negócio profissional que vai aparecer para mim? Não, às vezes você vai, sei lá, fazer algum investimento, ou então, sei lá, eu tenho um apartamento, vou colocar esse apartamento no Airbnb, vou alugar isso para uma outra coisa. É como se você tivesse um conhecimento que te desse mais frutos financeiros, tá? Pode ser que você, sei lá, vou investir numa coisa de negócios, ou então isso te traga algum recurso, tá? Porque é como se você tivesse a experiência para gerenciar algo maior do que você está acostumado, digamos assim. Então, por exemplo, gente, isso é bom a gente ser muito pé no chão também, tá? Porque quando vem uma leitura dessa, e aí a gente fala sobre a pessoa tem o conhecimento para fazer multiplicar o dinheiro que ela tem, às vezes tem gente que aqui eu tô falando, tem gente que vai multiplicar na casa dos 1.000, né? Às vezes eu tenho um negócio aqui, uma loja comercial, e aí eu tenho um aluguel aqui, e de repente eu vou dividir isso em 2 e vou ter 2 aluguéis. Tem gente que vai multiplicar dessa forma, mas tem gente que vai multiplicar, sei lá, às vezes, no pouco, sabe? Eu tinha um custo X por mês e agora eu deixo de ter esse custo. Ou seja, é uma maneira de sustentar o dinheiro na sua vida. O dinheiro para de sair com facilidade e começa a permanecer, entende? Então tem várias maneiras de interpretar, tá? É muito importante a gente ter o pé no chão baseado na nossa realidade. Porque às vezes, por exemplo, eu tenho a possibilidade de fazer um extra, né? Trabalhar um pouco mais. O dinheiro vai vir, às vezes, com mais trabalho. Para eu ganhar esse mais dinheiro, eu vou ter que fazer mais trabalho. Então, às vezes, quando a gente fala aqui de você prosperando financeiramente, não espera que caia do céu também, porque algumas pessoas vão ter que trabalhar. O 8 de Ouros fala, tem reconhecimento profissional, tem reconhecimento material, principalmente com o Rei de Ouros, né? Tem um reconhecimento aqui baseado no conhecimento que você já tem. E às vezes eu falo, às vezes é baseado no conhecimento que você já tem. E aí eu falo isso, a pessoa se pergunta, mas que conhecimento é esse que eu não sei? Sabe? Então, assim, antes de querer prosperar financeiramente, você precisa prosperar enquanto pessoa. E a gente só prospera enquanto pessoa enquanto a gente se conhece. Às vezes eu estou falando aqui, igual quando eu falei, por exemplo, que você vai ajudar a curar outras pessoas, não necessariamente você vai ser um médico. Não necessariamente você vai ser um curador. Não necessariamente você vai curar de uma cura emocional. Às vezes você vai dar um abraço em alguém e vai mudar o dia de alguém, entende? São coisas simples, de acordo com a nossa realidade do dia a dia, tá? Muito importante para fevereiro, não abandonar a sua criatividade. Porque tem muita coisa que vai te estimular, digamos assim, né, a ser mais autêntico, a ser mais você. Só que você vai ter que falar não também para outras coisas. Por exemplo, eu fui convidado a fazer uma aula de hidroginástica. Ou então, eu fui convidado a fazer uma aula de pintura. Ou então fui convidado a participar como voluntário no asilo lá da minha cidade. Isso é você despertar sua criatividade. Criatividade nada mais é do que você se sentir vivo, ser criativo. Criativo vem do Criador. Criador é aquele que dá a vida, né? Deus, energia, enfim, universo, como você quiser chamar. Então tudo isso é associado à energia da vida, no final das contas. Então assim, quando você leva vida para alguém, quando você leva alegria, quando você leva boas vibrações, você está levando vida. E quando você leva vida, você está sendo criativo. Muitas pessoas expressam a criatividade através de arte, mas muitas pessoas expressam através da fala, outras através do jeito simples de ser, através da humildade, enfim. E aí é importante você entender aqui neste momento o que desperta a minha criatividade. Entende? Para você não achar que aquele voluntariado no asilo, igual eu falei, é apenas um voluntariado. Ali é um momento de se reconectar consigo mesmo. Às vezes você vai para algum lugar achando que vai levar cura e está sendo curado naquele lugar. Entende? Está recebendo insights, está recebendo expansão da consciência para uma visão futura mesmo. Tá? Então fique muito atento em fevereiro com os detalhes, com os convites. Muitas oportunidades para trazer equilíbrio, principalmente emocional. Tá? Esse passado, né, essa questão, pode ser que vocês
se conecte com novas pessoas que vão te ajudar a se curar também. Às vezes eu fui abusado, abusada na infância, e aí eu começo a me conectar com pessoas que também sofreram do mesmo. Ou então me conecto com uma pessoa que tenta abusar de mim novamente, para que eu fale não, para que eu me imponha, para que eu tenha a forma de colocar um ponto final nessa história, entende? Porque muitas vezes as coisas só terminam quando a gente termina com as coisas, né? Posso estar falando aqui, por exemplo, você, sei lá, teve um pai que foi muito abusivo e agora lá no seu trabalho você está tendo um chefe que é muito reflexo do seu pai, abusivo ou então autoritário. É o momento de você impor a si mesmo que você não impôs para o seu pai. É o momento de você se impor ali. Porque senão a vida vai te trazer outra situação e outra, né? Que aí gera já a questão sistêmica. Por isso que muitas vezes a base para romper esse sistema é na constelação familiar, porque vem lá da família, da raiz, tá? Mas enfim, uma questão muito interessante aqui é não perca o seu lado criativo. Não perca as oportunidades que a vida vai te dar de colocar pontos finais que vão ser importantes para a sua história, para a abertura de novos caminhos, para a prosperidade de fato reinar, tá? Tem muito equilíbrio acontecendo a partir de estabilidades e limites impostos por você. Estabilidades e limites impostos por você, que eu quero dizer, é muito assim, por exemplo, eu quero fazer coisa X e preciso juntar X dinheiro para fazer coisa X. E aí meu amigo vem e me chama para fazer coisa Y. E aí eu vou, o dinheiro que eu estou juntando para fazer coisa X, eu coloco na coisa Y. Eu estou sendo coerente? Eu estou trazendo estabilidade para a minha vida? Não. Quando eu falo de estabilidade, eu falo de coerência. Tá? É como se fosse um alinhamento. E muito importante também na questão dos pensamentos, né? Dos limites. Eu preciso colocar alguns limites. Começar a falar não com mais facilidade, tá? E não se justificar. Não precisa se justificar. Eu vou falar uma coisa aqui agora que é muito pontual para alguém específico. Se você está querendo ganhar dinheiro nas custas de alguém que é mais fraco que você, isso não é sabedoria, isso é covardia, tá? Porque muitas vezes, quando a gente vai lá na padaria, quando a gente vai na banca de jornal, quando a gente vai naquele vendedor ambulante, tem muita gente que tem mania de ficar pechinchando, né? Pechinchar nesse tipo de lugar é covardia. Não é sabedoria, não é recurso, não é conseguir um desconto. Tô ali empurrinhando, como é que fala a palavra? Tô ali tirando a paciência daquela pessoa para ela me dar o desconto e conseguir. Tô indo embora todo feliz. Uma pessoa que é mais fraca que você, um negócio que é menor do que você, sabe? Isso não é sabedoria, não. Isso é covardia, tá? É importante deixar claro aqui. Não é para todo mundo, é muito específico isso. E vai pedir desconto quando você for comprar uma roupa de marca, quando você for numa loja cara, quando você for num restaurante caro. Entende? Por uma pessoa que tem um nível social econômico elevado ao seu. Por que lá você não pede? Tá? Recado dado. Vamos ver aqui, mensagem final? Sagitarianos e sagitarianas com oráculo numerologia dos anjos. Mensagem final para o signo de Sagitário. Número 4848. A carta do Insight. Quebra de limite, novas oportunidades, progresso rápido, evolução das etapas. Você não é uma vítima passiva, mas um criador ativo. Abraçar a mudança estabelecerá uma base sólida para o seu futuro. Abraçar a mudança estabelecerá uma base sólida
para o seu futuro. Tudo está se movendo na direção que você deseja e você está alcançando os objetivos que realmente importam. Lembra que a gente falou dos limites de seu objetivo de querer? No final, tudo se encaixará perfeitamente. E o final, gente, não é agradecer só daqui 2 dias, não. É já agradecer agora, pelas coisas irem já se encaixando de uma maneira que mesmo que a gente não entenda hoje, está sendo orquestrada para que um dia a gente entenda. Mas eu já agradeço por isso, tá? Fez sentido, sagitariano? Não estou sozinho aqui não, hein? Gratidão infinita por estarem comigo mais uma vez. Já te convido a se inscrever no canal, a curtir, a comentar, a compartilhar esse vídeo. A sua interação aqui é muito bem-vinda e muito importante. Um abençoado fevereiro. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.